Em Taguatinga, um bandido tentou roubar uma mulher e acabou linchado por várias pessoas na rua. O homem, depois de ser assaltado por dois rapazes que aparentemente são menores de idade, resolve fazer justiça com as próprias mãos. Um novo caso de justiça com as próprias mãos é registrado em Santa Catarina. No Rio de Janeiro, o caso de um adolescente de 15 anos preso a um poste por uma trava de bicicleta, divulgado durante a semana, levantou o debate. É certo procurar justiça pelas próprias mãos? Eu não vou ser hipócrita falar pra você que matou meu filho, 6 anos depois está em liberdade e ficar numa boa. Não, eu só vou ficar em paz quando esse cara for pro inferno. As pessoas que se arvoram na condição de justiceiro efetivamente devem ser punidas. Não, esse grupo não representa ninguém. Esse grupo representa uma sociedade velha. Esse grupo representa uma sociedade que não quer entrar no Estado democrático de direito. Recentemente, uma onda de revolta por parte da população tem tomado conta dos noticiários do país. Assim, em uma sociedade cada vez mais violenta, não é de se espantar o fato de que as pessoas se tornem intolerantes e até irracionais. Essa mudança de comportamento, aliada à sensação de impunidade, fez surgir um novo tipo de reação da população. Os justiceiros, como se autodenominam, julgam, condenam e muitas vezes até executam suspeitos de crimes. É o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Você fazer a justiça com as próprias mãos é um retrocesso. Isso tudo a população tem agido dessa forma, em alguns casos, em virtude da incompetência e do abandono dos governos com relação à segurança pública. Entendo que esse sentimento de impunidade não é uma justificativa plausível para alguém assumir esse tipo de atitude. Eu vejo isso mais como uma atitude egoísta, né, de alguém que quer resolver as coisas no modo dele sem ter que se submeter às normas do Estado. Os linchamentos geram cenas absurdas, flagrantes de tortura em público. É um ciclo que se autoalimenta. Nas ruas, não é difícil encontrar pessoas contra ou a favor dos justiceiros. Eu sou contrário porque isso viola os direitos humanos e isso impede que a sociedade avance, né? Acho que, de um certo modo, essa questão de justiça com as próprias mãos, a gente volta a um estágio de barbárie que anteriormente a gente tinha, né? E se a gente não passar a acreditar nos mecanismos que a gente tem para expandir democraticamente a evolução da sociedade, a gente acaba por cometer equívocos como a gente viu nos últimos tempos, né? Eu acho certo, pois é, porque para que prender hoje, soltar amanhã e fazer o mesmo? A justiça, quem tem que fazer é realmente a justiça. A gente não adianta a gente fazer com as próprias mãos, que a gente sempre vai ser o errado da história. A pessoa fez um mal, e aí ela vai retribuir com o mesmo mal, então os dois estão errados. Os dois vai pagar pelo erro que fez. Sem balela, é muito bom falar isso quando não é na tua pele. Eu não espero acontecer comigo para agir como penso que vou agir, né? Então, você pode ver até um cordão roubado de você na rua, você fica indignado. Porque você não age dessa maneira. Agora, tem que coibir esse tipo de ato como, né? O caso aqui, redução da maioridade penal. Tem que reduzir. Para mim seria 14, mas eu tenho uma proposta 16, a proposta mais antiga aqui da casa. Já seria bem-vinda. Então, ok? Então, a justiça com as próprias mãos vai por aí. Um filho meu, violentado. Teve um caso aqui de um médico russo naturalizado brasileiro, o Shepanovic, onde ele jogou umas fitas no lixo em São Paulo, um servidor lá da limpeza urbana pegou, levou para casa, viu as fitas cassete, meninos de 10, 11, 12 anos, que era a tara dele, ele dopava e o violentava, né, sexualmente essas crianças. E foram dezenas. Esse canalha aqui, tá ok? Ele foi preso, né? Não sei atualmente a situação dele, mas já deve ter sido posto em liberdade, com um filho meu. O cara abusando de um filho meu, 10, 11 anos, eu só ficaria feliz com esse cara morto. Tá ok? Essa é a minha posição. Ok? Que acho o contrário, porque quem pode conviver com o teu filho violentado e você como um bundão do lado dele, que conviva. Eu não conviveria com isso. E tenho certeza que a maioria da população brasileira não conviveria com um animal dessa maneira. O justiceiro, ele se arvora nessa situação de justiceiro e a certa altura ele perde o controle.
é comum ouvirmos que grupos de extermínio atuam nas cidades brasileiras. O grupo de extermínio nasce como um justiceiro. E ele pega o traficante da região, depois pega um traficante de médio porte, depois um traficante de pequeno porte, e não demora muito para ele estar matando um pai de família inocente que nada tem a ver com a situação. A impunidade, ela acontece muito mais nas classes A e B. E a classe C, D e E acabam aumentando o seu sentimento de justiça com as pessoas que, em tese, não cometem os crimes, não são, como se diz, de alto potencial. Furtos e roubos que acontecem em ônibus e acontecem, as pessoas têm a tendência a punir essas pessoas com muita veemência. E os crimes que são verdadeiros genocidas, os crimes políticos, os crimes que atacam a coletividade, acabam ficando impunes. E isso a sociedade alienada, narcisista, individualista, não consegue ver. Até porque o modelo é assim. O modelo é construído para assim. A nossa mídia contribui para isso. Os programas televisivos, os programas sensacionalistas acabam fazendo com que a sociedade tenha a sensação de querer resolver os problemas que elas não podem fazer. Determinados crimes, em virtude da não presença do Estado, a população está começando a reagir. Está começando a reagir. Isso é ruim, porque aí você acaba não tendo um controle, né? E aí é onde vem os grupos de extermínios, onde vem as milícias, mas tudo por incompetência dos governantes. O Estado, a bem da verdade, tem sido precário em grande parte das suas tarefas. Os movimentos vividos, principalmente no ano passado, com o intitulado Gigante Acordou, nas manifestações pelas obras da Copa do Mundo, nas manifestações também originadas dos aumentos de passagem de ônibus, é um importante reflexo do sentimento atual. O que temos notado ao longo de toda a sociedade, sejam as classes mais humildes, sejam as classes mais abastadas, é a sensação de que se paga muito para o Estado na forma de tributação e se colhe pouco desse mesmo Estado. Faltam saúde, faltam segurança, sobram exemplos de corrupção, sobram exemplos de maltrato do dinheiro público. Tudo isso espelha a trazer uma falta de recursos e aparelhamento à segurança pública, falta de recursos e aparelhamento à justiça. Basta ver que o nosso ordenamento jurídico hoje caminha em que mais de 70% das ações que ingressam no Poder Judiciário são movidas pelo poder público. É um grande poder público que atola o judiciário de modo tal que esse mesmo poder não consegue depois fazer frente às necessidades do cidadão. A área da segurança pública, do mesmo jeito, tem sido combalida. Hoje se fala muito em crime organizado, mas o Estado não tem sido organizado o suficiente para combater essa criminalidade de forma eficaz e satisfatória. Pode ver, em países onde há pena de morte, alguns falam que não resolveu o problema. Nada resolve o problema, mas eu nunca vi um executado voltar a matar alguém. Tá? E você dá uma satisfação para a família. No Brasil aqui, resolveu na Constituição de 88 não ter pena de morte. Okay? Não haver pena de caráter perpétua e nem trabalho forçado. Olha o absurdo, nem trabalho forçado. Então a família agredida, ela fica sedenta de vingança, porque sabe que, em muitos casos, né, no máximo 6 anos de cadeia, uma pessoa comete um crime bárbaro, como o do filho da deputada Keiko Ota aqui, ele cumpriu 6 anos de cadeia, executou um moleque no cativeiro de 6 anos de idade, cumpriu 6 anos e foi posto em liberdade. Lógico que a Keiko aqui tem um pensamento, eu tenho outro. Eu não vou ser hipócrita e falar para você que matou meu filho, 6 anos depois está em liberdade, ficar numa boa. Não, eu só vou ficar em paz quando esse cara for para o inferno. É a minha opinião. O sentimento de impunidade, na verdade, ele gera outros tipos de sentimento. Né? Ele gera sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, sentimentos de vingança. E aí, nesse sentido, esses sentimentos, na verdade, eles são muito instintivos, né? Faz parte do instinto da pessoa e como se fossem, assim, também sentimentos inconscientes, às vezes, até, né? Todos nós temos esses tipos de sentimento, né? De ódio, de raiva, todo mundo tem, mas às vezes a gente consegue
canalizar esse sentimento de uma forma mais adequada para que você ou não se prejudique ou não prejudique outras pessoas. O Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo levantou, com base em notícias publicadas na imprensa, cerca de 36 casos de linchamentos e espancamentos coletivos neste ano em 15 dos 26 estados e no Distrito Federal. 19 deles resultaram na morte da vítima. A maioria absoluta aconteceu a partir de fevereiro, logo após um adolescente ser espancado e amarrado nu a um poste no bairro Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, que gerou grande repercussão nos portais de notícias e redes sociais. Eu acredito que eles devam ser conscientizados daquilo que eles estão fazendo, né? Porque, primeiro, eu acho que a gente tem que pegar qual o objetivo dessa pessoa que está fazendo isso, qual é o objetivo dela, o que ela pretende. Né? Se a gente pegar, por exemplo, aquele caso do Rio de Janeiro, né, acho que foi da Praia de Flamengo, que o menino foi amarrado e tal. O que eles pretendiam exatamente com isso? Né? É punir essa pessoa? Tá bom, punir, aí puniram. Eles acreditam o quê? Que essa pessoa não vai mais infringir a lei por conta daquilo que eles fizeram? Então eu acho que assim, eles deveriam ser conscientizados e questionados sobre o objetivo dessas ações. Quais seriam os objetivos exatamente? Essas pessoas, de um lado, devem ser orientadas, e essa é a prevenção geral que se faz em toda a sociedade, de forma a atingir todas as pessoas, ou ao menos a quase totalidade, e de outro lado, as pessoas que se arvoram na condição de justiceiro, efetivamente devem ser punidas. Não se trata de excludente de legítima defesa, não se fala aqui em estado de necessidade. O que se fala aqui é de pessoas assumindo um papel que não lhes pertence. E esse papel não pode ser fomentado em hipótese alguma, sob pena de nós perdermos todas as conquistas da nossa sociedade de longa data. Por trás de tantos casos violentos existe um alerta para o Estado. A população se cansou, demonstra desconfiança nos aparelhos de controle e principalmente descrédito na justiça. A ineficácia das ações de controle e prevenção do Estado, seja, volto a dizer, na escola, na educação de qualidade, durante todo o decorrer desde a infância, seja a força preventiva da polícia, com patrulhamento ostensivo da polícia militar, que falta muitas vezes, seja a ineficiência dos aparelhos de polícia investigativa, e aí eu me refiro à Polícia Civil, à Polícia Federal, seja também a demora trazida no Poder Judiciário, que gera uma sensação de impunidade. Talvez o excessivo número de recursos também traga essa sensação de impunidade. As pessoas como um todo, elas não entendem muitas vezes por que uma pessoa que cometeu um crime, muitas vezes bárbaro, responde a esse crime em liberdade. E a razão para isso está toda ela no ordenamento jurídico. A regra no nosso país é a liberdade, nunca se pode esquecer disso. A regra é a liberdade, a prisão cautelar é sempre a exceção. Quando você vê uma série de crimes acontecendo e quando você vai puxar a ficha criminal dos autores daqueles crimes, e são todos ex-presidiários, ou estão no saidão, ou estão no regime semiaberto, nós estamos enxugando o gelo, e é o mesmo que a população entende. Você prende, a justiça vem e solta, e aí quando o cara pratica um mal a um filho seu, naquele momento de raiva, e você lembra que o Estado, daqui a 5 anos o cara vai estar na rua, você acaba cometendo um crime, ou seja, a justiça com as próprias mãos. É isso que o governo tem que estancar, porque se permitir o que vem acontecendo, a coisa vai só aumentar. Hoje, por exemplo, num crime de estupro, que você tem o DNA, você tem como condenar rapidamente esse elemento, até pelos seus antecedentes, muitas vezes. Agora, o que falta é presídios sérios. Você não precisa de presídio muito caro. Nós temos pelotões de fronteira do Exército aqui pelo norte do estado do Amazonas, em especial, né? Então tem como acomodar essas pessoas lá, porque eles não têm como fugir. Se fugir a onça, a leishmaniose, malária, cobra, sucuri, dá conta dele, ok? E até faria uma boa ação no final da tua vida, né? Alimentar um animal desse aí.
Segundo o Índice de Confiança na Justiça elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, só 5% dos cidadãos confiam nos partidos políticos. No Poder Judiciário, 42%. No Congresso Nacional, 40%. E no Governo Federal, 40%. A imprensa está fazendo realizando o papel dela. O papel da imprensa é justamente informar. Agora, cabe aos outros órgãos competentes, polícia, judiciário, etc., tomar as medidas cabíveis. O reflexo dos meios de comunicação é bem simples. Se vende o que se é notícia. Ligue qualquer cidadão o noticiário de grandes emissoras de TV no horário nobre e um atrás do outro é só exemplo de violência. Há os programas sensacionalistas, e isso é uma verdade, em que explora a não mais poder esse tipo de situação. Tudo isso gera nas pessoas como um todo a sensação de que vivemos em um caos de tal tamanho que a única forma de se resolver a situação seja resolvendo da nossa própria maneira e não entregando para aquele Estado que foi criado com essa finalidade a resolução dos problemas vividos. É uma atividade que não tem contribuído para melhorar o Brasil. Pelo contrário, esses programas sensacionalistas aí, eles têm violado frontalmente os direitos humanos e os direitos fundamentais. Deveriam ser excluídos, mudar da programação. Até porque não atendem os interesses sociais, atendem os interesses de uma sociedade criminógena, de uma sociedade violenta. A partir do momento que um jornalista chega na TV aberta daquela e começa a xingar o cidadão, isso os indivíduos que estão assistindo ali acham que eles têm os mesmos direitos de fazer. E muitas vezes aquele indivíduo pode ser inocente. Então a mídia ela tem que informar e não deformar. A população acaba reagindo e muitas vezes cometendo crimes maiores e mais graves do que aqueles que estão em tese combatendo, engrossando as estatísticas da própria criminalidade e se valendo inclusive da impunidade que tanto se critica.